Se você está no mercado B2B, o comércio eletrônico é uma necessidade para o seu negócio. Segundo um estudo da McKinsey Company, 65% das empresas B2B venderam exclusivamente online, e isso só em 2022. As estratégias de comércio eletrônico B2B também diferem muito do comércio eletrônico B2C. No B2B, as transações envolvem negócios, empresas, enquanto no B2C, as empresas vendem diretamente aos consumidores. E para ficar por dentro do que acontece no comércio eletrônico B2B entre empresas, em constante evolução, você precisa prestar atenção às tendências nesse mercado. No episódio de hoje, o Gino e eu selecionamos as 10 melhores tendências para o e-commerce B2B neste ano de 2023. Eu sou o Theo Augusto Monteiro, aqui comigo Gino Belli, e este é o Papo de Marketing. Tudo tranquilo, Gino? Tudo certo, Theo. Tudo chuchu, beleza. Joia, certíssimo, Gino. Vamos lá então para o nosso top 10? É isso Opa, aí. vamos lá. Começando pela tendência número 10. Olha só, o conteúdo de vídeo não será apenas para empresas e marcas B2C. É isso aí, ó. Os vídeos estão por toda parte, né? Em plataformas sociais como TikTok, Instagram, entre outros, os vídeos dominam o seu feed de notícias. Essa tendência não é apenas para empresas e marcas B2C, mas também se aplica ao e-commerce B2B, entre empresas. Então, ao incorporar uma estratégia de vídeo, você pode capturar a atenção do seu público e fornecer informações importantes utilizando vídeos de curta duração. De 2020 até agora, 2023, a HubSpot Research mostra consistentemente que o conteúdo de vídeo, especialmente vídeos curtos, gera alto retorno sobre investimento para a maioria dos profissionais de marketing que utilizam dessa forma. Pois é, Theo. E conteúdo de vídeo não é só dancinha, não, aquelas, né? Tipo, né? Não. Então, dá para fazer coisas aí muito interessantes, né? Com os vídeos curtos para o mercado B2B. É, um deles, né? Pode ser alguns depoimentos, né? Algumas pequenas demonstrações e entre outras, muitas outras coisas, né? Então, que isso, né? Já nos dá o gancho para a tendência número 9, que é a pesquisa por voz permitirá mais oportunidades de descoberta de produtos. Sim, isso mesmo. De acordo com o Google, 27% da população online global está usando pesquisa por voz no celular. E aqueles que a usam são leais a ela. Então, 72% das pessoas que usam a pesquisa por voz usam diariamente. Diariamente quer dizer todo dia, certo? Hum. Né? Então, a pesquisa por voz, né, não se limita somente à Alexa e à Siri, né? Ela também pode ser usada aí para o e-commerce B2B. Então, uma pesquisa por voz é significativamente mais fácil e rápida do que você digitar num teclado. E, além do mais, né, é otimizada para dispositivos móveis, que é outra tendência do comércio B2B. Pois é, e já que estamos falando no e-commerce B2B, Gino, olha, eis a tendência número 8. O comércio eletrônico sustentável, é isso mesmo, ganhará cada vez mais importância. Fato, a sustentabilidade está no topo das preocupações das marcas B2B. Então, iniciativas como o uso de embalagens ecológicas, materiais ecologicamente corretos, redução do consumo de energia na fabricação são apenas algumas das formas que as empresas podem utilizar para melhorar a sua estratégia de sustentabilidade. E, claro, tudo isso alinhado a ações e estratégias também ESG bem construídas. Aliás, só para lembrar, né, Gino? Temos outro vídeo sobre ESG que postamos aqui. Clica aqui em cima e assiste lá. Não esquece não, né? Exatamente. Vai lá. Pois é. Olha, eu estava lembrando aqui, Gino, muitas empresas de embalagens até já usam materiais biodegradáveis e feitos 100% de conteúdo reciclado pós-consumo. Essas empresas também abandonaram as clássicas sacolas de plástico, né? Nem todas, mas a maioria. Pelo menos na maioria dos casos, né? Isso reduz o plástico nas embalagens em até
86%. É um número razoável, não é pouca coisa, né? É isso mesmo, Theo. E é aquela velha história, né? De pouquinho em pouquinho a gente faz a diferença. Então, vamos aí, né, então, para a tendência número 7. A otimização móvel, ela será vital. Então, o público-alvo dos varejistas online usa os smartphones diariamente, todo dia, né? Portanto, é prudente que os varejistas online também otimizem seus sites de comércio eletrônico para o uso móvel. Então, na verdade, Theo, espera-se que o volume de comércio móvel alcance aproximadamente 3 trilhões de reais até o ano que vem, 2024. É. O que significa que 43% de todas as compras de comércio eletrônico serão feitas em um dispositivo móvel. Olha que beleza. Então, né, adaptar seu site para o uso móvel também significa que a taxa de rejeição será menor, resultando em menos carrinhos abandonados, né? É verdade. O mercado B2B também utiliza o carrinho de compra, né? Então, É. ao otimizar seu site para o uso móvel, você precisa atender os consumidores onde eles estão, inclusive os seus consumidores B2B, ok? Pois é, Gino. E olha, quem disse, né, que somente os consumidores tradicionais usam dispositivos móveis, né? As empresas também, e como usam, né? Mas tem uma coisa que o varejo já usa, bom, mais ou menos, né? E também será base das estratégias e marketing para as empresas. Estamos falando agora da tendência número 6. As vendas omnichannel vão crescer no mercado B2B. Aliás, de novo, né? Tem um episódio especial sobre marketing B2B. Clica aqui em cima e assiste lá, viu? Não custa nada. É Exatamente. seguinte. As vendas omnichannel significam simplesmente uma abordagem em diversos canais com uma comunicação interativa para vendas e que visa fornecer aos seus clientes uma experiência de compra perfeita, ou quase perfeita, pelo menos, né? Em uma estratégia de e-commerce B2B omnichannel, o vendedor se concentra em toda a experiência de compra do seu cliente, não em suas experiências individuais em diferentes canais. Aliás, Regina, é importante distinguir aqui a diferença básica entre omnichannel e o multichannel, ou multicanal, né? Muita gente ainda confunde. Olha só, é simples, é bem direto. Enquanto omnichannel significa entregar uma experiência consistente e conectada para o cliente, o multichannel, multicanal, significa vender produtos ou serviços em diferentes canais, né? As duas coisas funcionam, mas o que realmente vai ganhar cada vez mais destaque será o Omnichannel. Isso aí, Theo. Hashtag fica a dica, na Tá aí. verdade. E vamos para 5, né, Theo? Que é a seguinte: as marcas investirão em arquiteturas inovadoras de e-commerce. Olha lá. É o seguinte: uma arquitetura de e-commerce inovadora permite que as marcas B2B separem o front-end do site do seu back-end, né, dando aos varejistas mais liberdade para criar e personalizar o que quiserem. Então, para ficar claro quem é quem, o chamado back-end resume-se a tudo que está por trás do site, né, tudo aquilo que o usuário não tem acesso direto e não consegue interagir. Já o Uhum. front-end corresponde à parte em que os usuários conseguem ver e interagir, como cores, fontes, menus, imagens, entre outras funcionalidades. Aliás, Gino, uma das razões pelas quais as empresas estão optando por essa abordagem é porque isso pode, não só pode, mas facilita, na verdade, né, a criação e a entrega de experiências de compras personalizadas ao longo de toda a sua cadeia produtiva. Então, depois de tudo planejado, executado, essas abordagens elas facilitam a redução do orçamento da sua ferramenta, seja o seu site ou outra plataforma, uma vez que você não precisará de suporte técnico do back-end toda vez que você quiser fazer um pequeno ajuste no front-end. Pois é. Por exemplo, Theo, a United Airlines adotou essa postura com o chamado React Progressive Web App. Olha que nome bonito. Muito bem. Oferecendo, você viu? Rapaz, Eu- ó. E oferecendo aos clientes uma experiência de reserva perfeita e personalizada em diferentes canais. ou seja, funciona e dá resultado. Tá aí, né? É isso aí.
Vamos então à nossa tendência número 4. As ferramentas e-commerce irão automatizar as vendas no mercado B2B. Olha, se você deseja realmente se destacar no comércio eletrônico B2B, você precisa das ferramentas e-commerce certas. Seja um construtor de sites abrangente ou um software de carrinho de compras, enfim, o que for. As empresas de e-commerce B2B estão e devem investir cada vez mais em ferramentas que não apenas facilitam a operação de uma loja online, mas também que sejam importantes para o crescimento, para a sustentabilidade do seu negócio. Justamente porque automatizam tarefas tecnicamente demoradas e liberam seu tempo para concentrar no que realmente interessa, que é a sua estratégia. Hã? É isso aí, Theo. E, enfim, né? Chegamos ao nosso top 3, né? Então, medalha de bronze, Theo. Vamos Tendência lá. número 3, né? O comércio social dará aos clientes em potencial novas opções de compra. O que que isso quer dizer? Dá uma olhadinha lá no Instagram e no TikTok e você certamente encontrará um item que pode comprar. So far, so good, né? Então, plataformas de mídia social como o Instagram, TikTok e o Facebook já tem muitas empresas que as utilizam, né? Muitos oferecem aos consumidores a capacidade de comprar diretamente aí através das mídias sociais. Viu, Theo, eu separei aqui uma Hum, pesquisa da Insider Intelligence que diz que aham. quase 36% dos usuários da internet são compradores sociais, o que representa aproximadamente 210 milhões de pessoinhas, de indivíduos, de pequerruchos. Pois é. E olha, Gino, você comentou o estudo da Insider Intelligence. Tem um outro estudo aqui semelhante da HubSpot, onde diz que mais de 50% dos consumidores entrevistados disseram que compraram um produto diretamente de uma plataforma de mídia social. E entre as preferidas estão justamente o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Necessariamente nessa ordem. É isso aí, Théo. Ou seja, mais da metade, né? Então, Pois é. o que quer dizer, né, que dada a crescente importância das mídias sociais nas compras, você deve continuar otimizando o comércio eletrônico em sua empresa, especialmente para essas plataformas que o Theo acabou de informar. Ok? Recado dado. Muito Perfeito. bom. Tendência número 2, medalha de prata. É Compras isso aí. online personalizadas ficarão mais pessoais. E, Gino, deixa eu te dizer uma coisa, olha só. Opa, É, ninguém quer uma experiência de compra que pareça um vendedor de carros copiando e colando seu discurso de vendas, não é? de jeito Conversamos sobre isso nenhum. recentemente. Pois é, É, isso exatamente. não é? Isso é incrivelmente irritante, para não falar altamente genérico, né? Veja, tem uma pesquisa da McKinsey também que foi feita com cerca de 3.500 tomadores de decisão e descobriu que os clientes desejam uma experiência mais personalizada. Uma outra pesquisa da Mo Engage vai na mesma linha. Ela disse que aproximadamente 27%, quase um terço dos entrevistados, disseram que estavam mais frustrados ao receber conteúdo irrelevante ou mensagens genéricas e produtos, sempre a mesma coisa, né? O negócio é o seguinte: uma experiência de compra personalizada deve recomendar produtos com base em suas compras anteriores. Até mesmo a linguagem, o jeito de falar, né, pode fazer a diferença para fazer o comprador sentir que seus interesses estão sendo realmente atendidos e atendidos diretamente. É verdade, né? O quão feliz você ficou com a mensagem que você recebeu essa semana, então? Fala aí. De 0 a 10, Menos, 2. menos dois. É. É isso aí. E é isso muito bem, então, é isso mesmo que você falou, né? E em última análise, né, uma experiência de compra online personalizada vai permitir que o cliente sinta que está obtendo informações de fato relevantes para o que ele realmente precisa. E, para fechar nossa lista, a tendência número um, medalha de ouro, que são os dados de descoberta de produtos serão essenciais. Vamos lá, calma, keep calm que a gente explica, né? Então, Complicou, hein? complica... não, mas vamos descomplicar, que a gente está aqui para facilitar
a vida dos nossos ouvintes, né? É isso Então, aí. para os compradores B2B, encontrar os produtos certos nem sempre é uma tarefa simples. À primeira vista, pode ser difícil aí reunir as informações necessárias para tomar uma decisão de compra. Então, e além disso, pode ser difícil também e demorado inserir manualmente as informações do produto, especialmente em canais que os clientes em potencial nem sequer visitam. Então, com um software de gerenciamento de informações do produto, você pode coletar, gerenciar e distribuir facilmente as informações do seu produto em diversos canais. Assim, né, você pode entregar as estratégias de marketing e vendas de comércio eletrônico para o público certo, nos canais certos, na hora certa. Viu só? Não é tão, no big deal, né? Não é tão complicado assim, não é verdade, então? Pois é, e olha, para resumir tudo isso, Gino, as tendências de comércio eletrônico B2B estão sempre mudando. Esse top 10 que o Gino e eu selecionamos aqui para vocês são algumas das estratégias de marketing que você não pode ignorar, tá? E, bom, no final das contas, né, para se manter competitivo, para você manter a sua empresa competitiva, você precisa estar atento às últimas tendências do seu setor. E mais, é necessário também avaliar quais dessas tendências você deve priorizar. Falei? Falou, Theo. Muito bem. Mas só tem uma coisa de ruim aí nessa história toda, na Ah, verdade. hum, Este é o último episódio da quarta temporada do Papo de Marketing. pois é, Gino, mas ó, tem coisa boa, viu? Veja, é, chegamos a 78 episódios em 4 temporadas, 8.422 visualizações desde o início do canal e 5.708 impressões em apenas um mês. E a gente já conversou, né? E tem muito mais vindo por aí. A quarta temporada do Papo de Marketing termina por aqui, mas em breve voltaremos com a quinta temporada e com novidades. Portanto, eu e o Gino deixamos nossos sinceros agradecimentos pela sua atenção e pela sua companhia ao longo de todo esse tempo. Nós fazemos o Papo de Marketing para vocês. Muito obrigado pela atenção e nos vemos muito em breve. Até mais. Tchau. Pessoal, tudo isso aí que o Theo falou é mais do que verdade. Voltamos com a quinta temporada, patrocínio renovado. Obrigado pelo tempo de vocês. Continue compartilhando, mandando para quem você gosta, para quem você não gosta. E é isso aí. Então, muito obrigado. Desejo para vocês um Feliz Natal. Não, tô brincando, né? Então, Ainda não. ainda não, dá muito cedo, né? Então, até a próxima. Obrigado. E continue compartilhando, curtindo, não custa nada para eu continuar bebendo a minha Coca-Cola e eu contando as minhas piadas infames. E é isso aí. Vida que segue, quinta temporada vindo aí. Voltamos com tudo. Um abraço.